Tô vindo aqui para poder mandar um recado pro Lula. Lula, tô vindo aqui para poder te pedir para você abaixar o valor das coisas, entendeu? Eu votei em você de coração aberto porque você disse que ia acabar com a fome do Brasil, mas a fome tá piorando. Então eu tô vindo aqui para poder pedir você para poder abaixar o preço das coisas, que estão tudo muito caro. O arroz tá caro, o pó de café tá caro, o feijão tá caro, o óleo tá caro, o leite tá caro. Entendeu? E tipo assim, tá ficando difícil. Picanha que você disse que ia ter a picanha, né? Mas o que eu tô vendo na minha mesa, eu nunca vi essa picanha na minha mesa. Essa picanha nunca veio na minha mesa. E aliás, o que tá vindo na minha mesa no momento é ovo e pé de galinha, que é a única coisa que desce, entendeu? Porque a picanha na minha mesa não cai. Eu tô muito decepcionada e muito arrependida.